Bem, vou então comentar com vocês agora as questões de história da prova, né? Nós tivemos 10 questões de história e uma interdisciplinar que pegava literatura e história do Brasil, que o Dácio já fez uma referência a ela, né? No mesmo excerto de um trecho do Curtiço, do Aloysio de Azevedo, então perguntava-se, ligava-se às afirmações do texto com o problema da escravidão e de consequências da escravidão no Brasil, que no caso era a desvalorização do trabalho manual. Uma questão muito bem feita. E depois tivemos 10 questões especificamente de história, né? Vamos primeiro àquilo que a gente achou positivo, né? E deixar alguma crítica para o final. Então, em primeiro lugar, as questões eram todas bem elaboradas, ou seja, não davam margem a dúvidas. Parênteses. Quando a gente fala não dá margem a dúvida, eventualmente alguém pensa, puxa, mas naquela questão que a resposta depois eu vi que era B, eu fui olhar, mas a C... Veja, às vezes você tem uma questão, tem que tomar muito cuidado com isso, vocês vão ainda prestar outros vestibulares além desse, fiquem espertos para isso. Você começa a ler uma questão, digamos que ela tenha uma alternativa de uma questão, digamos que ela tenha 4 linhas. As 2 primeiras, mas o negócio é beleza, é aquilo exatamente que você aprendeu. E às vezes na pressa você já acha que é aquela. Pode ser que na 3ª linha, ou na 4ª, ou que na última palavra da última linha tenha um erro que anule toda a questão. Nós tivemos um exemplo, só relembrar para vocês. Uma questão de história do Brasil, tá? Que era a questão 73, que tem aquele texto da Marianne Graham, e depois a alternativa correta era C, que falava na abertura dos portos. E tinha a alternativa D de dado, que começava assim, olha, do Tratado de Comércio e Navegação de 1810, que deu início à exportação, até aí está uma beleza, concorda? Mas olha o resto. De produtos do Brasil para a Inglaterra e eliminou a concorrência hispano-americana. Ou seja, você começou a fazer um comentário sobre um jogo de futebol e de repente virou um jogo de bilhar. Não tem mais nada a ver uma coisa com a outra, né? Então, tome muito cuidado com isso. Às vezes, na pressa, você acha que uma alternativa é a correta e não é, tá? Muito bem. Então, fora isso, que na realidade não é um defeito da questão, tá? É às vezes uma consequência da pressa da gente ao fazer uma prova. As questões estavam bem elaboradas, não davam margem a dúvidas, tá? E a maioria delas tinha um nível de dificuldade que nós consideramos adequado para uma prova de primeira fase. Tá? Dificuldade suficiente, exigência suficiente para que alguém que não saiba nada de história não responda essa prova. Por outro lado, também não exigia tanto a ponto de que só um candidato para a área de humanas com grande interesse por história pudesse responder as questões. Então, bem equilibrada nesse sentido. Tá? Na parte de história do Brasil, mais abrangente do que isso, impossível. Começou com uma questão de pré-história brasileira e terminou com uma questão de uma notícia do Correio Brasiliense do primeiro semestre de 2011, que era aquela questão do Sarney. Tá? Então, mais abrangente do que isso, impossível, em história geral. E aí vem a única crítica que nós podemos fazer a essa prova. Desculpe, hein? Eu falei uma bobagem. Abrangente em história do Brasil. Agora, a crítica é o quê? De história geral não dá para falar nada dessa prova. Tinha 2 questões. Abrangente o quê? Medir o quê? Como é que com 2 questões a gente seleciona os candidatos mais bem preparados dos menos preparados? Não dá. Então, na parte de história do Brasil, a prova foi excelente sobre todos os pontos de vista. Na parte de história geral, as questões foram bem elaboradas, elas referiam-se a assuntos importantes, mas realmente não medem se um candidato sabe ou não história geral. É só isso que nós teríamos como crítica. De resto, uma prova muito adequada. Aliás, nenhuma novidade. A FUVEST sempre faz, de modo geral, provas bem adequadas, tá?